Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de Química. Se você chegou ao Desquimificando através da internet, seja pesquisando no Google, seja pesquisando no YouTube, você chegou no lugar certo. Pois se você tem dúvida, é aqui que você vai saná-la. Resoluções de questões do Enem referentes à segunda aplicação do ano 2024, especificamente o Caderno Verde. Aqui é com a gente que você vai estudar. Então, chega mais e vamos para a nossa questão, que hoje é muito legal. E um pequeno avisinho. Fica ligado nos nossos links para o Instagram, canal de distribuição no WhatsApp, canal de distribuição no Telegram, onde você vai ser informado de tudo. E no nosso Instagram também será informado periodicamente. Já deixa seu like, curte o vídeo que não vai se arrepender. Comenta que você está estudando para Enem, prova, vestibular ou apenas para uma prova difícil. E mais uma coisa, não se esquece de compartilhar no grupo da turma, no grupo do cursinho, no grupo de família. Sempre tem alguém na família que está fazendo Enem. Então manda para todo mundo que é garantido de sucesso. Bora para nossa questão. Roda a vinheta, minha gente. Então, galera, vamos para mais uma questãozinha. A questão 109, ela fala especificamente da produção de titânio. A gente vai fazer, inclusive, ela é uma questão que envolve alguns cálculos no processo. Então, antes de tudo, olha lá os cadernos de estudo de Química 1, 2 e 3 disponíveis. Vamos se preparar, fica ligado que Química não é fácil, eu tô aqui para ajudar vocês com essas questões. Principalmente isso aqui que tem estequiometria. Estequiometria é uma partezinha bem puxadinha em Química. Então, a questão fala o seguinte. Titânio é encontrado na natureza em minerais dos quais o rutilo está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para a obtenção do titânio metálico, o óxido de titânio ou dióxido de titânio, porque o óxido de titânio 4 tem várias formas de nomenclatura. Se hoje essa questão era para o dia 24 de julho, dá uma olhadinha no blog se não tem a tabelinha de nomenclatura de cátions e ânions. Pode dar uma boa ajuda na hora de encontrar o nome desses sais, de identificar como são esses compostos. É submetida a duas operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio, conforme a equação, onde aqui a gente vai ter o dióxido de titânio, ele reage com cloro e monóxido de carbono. Aqui a gente vai ter a formação de tetracloreto de titânio e dióxido de carbono. A segunda operação, a gente adiciona magnésio, que vai reagir com o tetracloreto, formando cloreto de magnésio e titânio metálico. Simples. Vamos considerar as massas molares do cloro, que é 35,5, e do titânio, que é 48. Mas tem um monte de elemento químico aqui, por que só tem a massa molar de 2? Porque só interessa desses dois. Não interessa de mais nenhum pra gente. As únicas massas molares que interessam aqui pra gente é cloro e titânio. Por isso que eu tenho uma tabela periódica só com a massa molar, o nome e o símbolo do elemento lá no blog para você dar uma olhada. Na verdade tem duas, uma mais antiga e uma mais recente. A mais recente está muito mais bonita, bem mais fácil de entender. A mais nova está com duas versões, a versão clara e a versão escura. Depende se você querer imprimir. Se for imprimir, recomendo a versão clara que gasta menos tinta. A versão escura é mais para ter no tablet ali, consultar, poder aumentar, diminuir. O contraste na tela fica melhor. Então, a pergunta nos fala: qual a massa necessária para produzir 480 kg de titânio metálico? A nossa resolução, a gente vai observar as reações, que já estão balanceadas. Nós já sabemos quanto de dióxido de titânio para quanto de cloro, para quanto de monóxido, todas as proporções.
Então, ele quer saber quanto de gás cloro eu preciso para produzir o titânio metálico. Mas são reações químicas separadas. Sim, mas vejam, tem uma coisa que está nas duas reações químicas. Quando for fazer uma reação assim, uma avaliação que envolve duas reações, três reações, tenta ver o que liga essas reações. Sempre tem alguma coisa que está em mais de uma reação química. Porque um ponto liga outro. Nesse caso aqui, nós temos o cloro e o TiCl4, tetracloreto de cloro, de titânio. Eles estão associados com o titânio metálico. Ou seja, nós vamos ver uma coisa, vamos ver as numerações. Olhem bem, nós temos aqui o número 2, acima desse cloro significa que a gente precisa de duas moléculas de cloro 2, 2Cl2, para reagir e formar um tetracloreto de cloro. Ou seja, nós temos duas moléculas de cloro, 4 átomos de cloro, para formar uma molécula de tetracloreto, para formar um conjuntinho ali de tetracloreto de titânio. Esse tetracloreto de titânio, ele vai para a segunda reação. E a gente vai ver que continua sendo um aqui e continua sendo um aqui. Logo, a gente consegue fazer essa seguinte relação. Se eu preciso 2 para formar esse aqui, ou seja, 2 formam esse aqui, e esse aqui está aqui, olha, esses dois cloros aqui, essas duas moléculas de cloro vão formar 1 mol de titânio, ou seja, 2 mols de cloro gasoso vai formar 1 mol de titânio. A gente analisando as reaçõezinhas. Se nós quiséssemos, nós podíamos até somar essas reações, mas aí vai aumentar um passo a mais de complexidade. E uma questão de química, se a gente conseguir interpretar o que ela fala, sem precisar fazer mais nada, só fazendo algumas relações, é uma maravilha. Então, lá no espaço, inclusive, do Caderno de Estudo de Química 3, que é dessas questões, tem um espaço de 2 páginas para você resolver. Então, escreve, desenha, faz esquema. Na prova do Enem, às vezes tem um espacinho ali para fazer. Então, pega esses dados e vai ali resolvendo. Fechou? Então, vamos para a próxima parte. Aqui. A pergunta, então, nos fala qual a massa de gás cloro necessária para 480 kg de titânio. Lembra quando eu falei que a gente só precisava de 2 valores de massa molecular, de massa atômica no caso, que é a massa de 1 mol de cloro e a massa de 1 mol de titânio? Então, aqui a gente vai ver isso aqui, porque como tem essa conexão de 2Cl2 para formar um Ti, então a gente consegue achar a massa de gás cloro para formar os 480 kg de titânio. Aí a gente já vai ver as partes. Primeira coisa, a gente pode converter essa quantidade aqui em gramas, para facilitar um pouquinho. Mais para frente eu vou ter outras questões de estequiometria que eu vou simplificar mais. Mas vamos indo passo a passo. Recomendo que vejam todas as questões. E normalmente elas estão listadas nas categorias, nas listinhas. Todas elas eu indico, pelo menos a grande parte delas eu indico ali na descrição quando é estequiometria. Inclusive essa aqui vai estar especificado que é estequiometria, para vocês se acharem melhor. Essa aqui, nós vamos fazer a primeira etapa, converter a massa de titânio em gramas. Depois, nós descobrimos a massa de cloro em gramas e convertemos a massa de cloro em quilogramas. 3 etapas. Lá no dia da prova, vai seguindo a sequência conforme for fazendo. Mas aqui eu divido a questão em 3 etapas para você ver como começa, continua e termina o cálculo. Aqui, então, parte 1. Nós temos 1 kg de titânio, tem 1000 gramas. Então, 480 kg de titânio, nós vamos ter 480 mil gramas de titânio. Na parte 2, como que a gente vai descobrir a massa de cloro? Descobrimos que precisamos de 480 mil gramas, nós queremos produzir 480 mil gramas de titânio. Logo,
A gente quer fazer o cálculo para descobrir quanto de cloro precisa. Vejam uma coisa, nós precisamos de 2 moléculas de cloro. A massa molecular do cloro vai ser 35,5 mais 35,5. Isso vai nos dar 71 gramas. Aí nós vamos fazer o quê? 2 vezes 1 mol de cloro para formar um titânio. Eu lembro lá da equação? 2 Cl2 para 1 Ti. Então, 2 vezes 71 para 48 gramas de titânio. Logo, a gente precisa de 71 gramas de cloro, ou 2 vezes 71 gramas de cloro para conseguir 48 gramas de titânio. Então, 142, que é 71 vezes 2, equivale a 48 gramas de titânio. Então, X gramas de cloro vão formar 480 mil gramas de titânio. São valores grandes, eu sei, mas vamos seguindo. Mais para frente tem outros cálculos que, se você seguir assistindo as demais questões que são de estequiometria, vão ser simplificadas. Então, 142 gramas de cloro para 48 gramas de titânio. X gramas de cloro para 480 mil gramas de titânio. Logo, a equação vai nos dar 1.420.000 gramas de Cl2. É muita massa, muita massa, muita massa. São valores altos. Eu fiz assim porque assim eu elimino as vírgulas. Mais para frente vai ter questões que eu estou construindo com vocês, que eu ensino potência de base 10, que eu ensino outros parangolés para compreender melhor. Parte 3. 1.000 gramas de cloro, 1 kg. Vejam, a parte 3 é o mesmo raciocínio da parte 1. Parte 1, parte 2, parte 3. Na parte 3, 1.000 gramas de cloro para 1 kg para 1 kg. Logo, 1.420.000 gramas de cloro para X. X vai ser 1.420 kg de gás cloro. Logo, nós precisamos de 1.420 kg de gás cloro para a produção de 480 kg de titânio. Tudo seguindo uma sequência. Então, fica ligado que vão ter mais questões parecidas, onde eu vou discernir isso aqui com vocês. Dessa forma, a opção certa é a letra E, 1.420 quilos. Então, fica ligado, dá uma olhadinha no blog, dá uma olhadinha no Instagram, que lá volta e meia sendo material de química, até sobre titânio, pode estar saindo, não sei. Que nós vamos juntos estudar e você para a universidade irá entrar. Rimou. Fechado e até daqui a pouco. Então, galera, mais uma questão resolvida hoje. Fica ligado que vai sempre sair uma questão nova, todo de segunda a sexta às 10 horas. Se quiser também e a notificação do YouTube não for entregue, tem nosso canal no WhatsApp, tem nosso canal no Telegram e também tem nosso Instagram, que lá, além de avisar quando sai vídeo, eu tenho mais muito material de química para você entender. Se deu tempo, já deve ter umas tabelas bem interessantes lá no blog para você estudar. Tabela periódica, tabela de cátions e ânions, tabela de fusões orgânicas, para você facilitar seu estudo. Porque é melhor que tá toda hora indo buscar no livro. No Instagram também vai ter notificação de conteúdos esses materiais muito interessantes. No blog é garantido que já vai ter uma tabela periódica com todas as informações necessárias para a prova. Versão com fundo escuro, um fundo bonito, com uns tons de verde misturados com preto. E uma tabela periódica com fundo branco mais simples. Valores todos no blog para o seu estudo. Foco no estudo, foco no Enem. Vamos nos encontrar na universidade. Até mais!